O Batman de uma outra dimensão quer acabar com o crime, destruindo toda a vida no universo. A história começa com Lex trabalhando junto do Coringa para invadir um certo edifício. Lá dentro, essa versão diferente do Coringa consegue destruir a porta de um cofre e Lex pegou o que ele queria. Mas de repente, os alarmes foram ativados. Os dois amigos foram descobertos e tiveram que correr, mas o Coringa percebeu que os dois não poderiam escapar juntos e teve que ficar para trás para permitir que Lex escapasse. O homem careca conseguiu escapar do edifício enquanto o Coringa ficou para trás para distrair dois seres super poderosos que vieram defender esse edifício. O Coringa seria facilmente eliminado por uma espada de fogo. Mas ele resolveu contar sua última piada, uma bomba que explodiu e tirou a vida dos três. Lex diz que o sacrifício de seu amigo não será em vão. De repente, Lex foi interrompido pelo Ultraman e seus companheiros do Sindicato do Crime. Mas Lex não está ali para lutar, ele sabe que não tem como vencer e dizendo que vai terminar o trabalho que seu amigo Coringa acabou de realizar, ele utiliza um dispositivo para desaparecer. Enquanto isso, Superman e outros super-heróis ajudavam na construção da Torre da Liga da Justiça. Batman coordenava tudo e finalmente terminou a construção de seu teletransporte. O super-herói Flash foi utilizado como cobaia e Batman ficou feliz ao perceber que o teletransporte funciona. Flash ficou irritado, parece que o Batman não se importa que ele podia ter perdido a vida, mas o marciano o adverte que Batman não se importa com ninguém. Segundo a Mulher Maravilha, Batman nunca teria feito isso se não tivesse a certeza total de que Flash ficaria bem. Depois disso, vemos que Lex apareceu no meio da cidade. Ele foi direto até a delegacia de polícia e pediu para conversar com a Liga da Justiça. Caso contrário, ele vai destruir o planeta. Rapidamente, os super-heróis foram avisados e Superman, junto da Mulher Maravilha e o Flash, foram até a delegacia. Lex estava completamente sem roupas e diz que está ali para conversar. Superman utiliza sua visão de raio-x e entende instantaneamente que aquele Lex veio de outro universo. Ele descobriu isso pois os órgãos de seu corpo estão todos invertidos, até o coração está do lado errado. Sem contar que o Lex desse planeta ainda está na prisão. Os super-heróis então levaram esse Lex até a Torre da Liga da Justiça e ele contou por que está ali. Acontece que ele costumava ser o líder da Liga da Justiça de seu mundo, até que um dia o Sindicato do Crime apareceu e eliminou todos os membros da Liga da Justiça. O último que sobrou foi o Lex. Ele diz que os líderes do planeta têm medo do Sindicato do Crime, que estão aumentando seu poder cada vez mais. A única coisa que impede o Sindicato do Crime de dominar o mundo são as armas nucleares. Ou seja, essa Liga da Justiça desse universo é a última esperança que o planeta Terra desse Lex tem para sobreviver. Ele está ali para pedir ajuda e os membros da Liga da Justiça vão conversar para decidir se ajudam ou não. Enquanto isso, vemos que Lex escondeu aquele dispositivo que ele roubou daquele edifício. Lá dentro, todos os heróis começam a discutir se devem ou não ajudar e chegam à resposta mais óbvia. É claro que eles vão ajudar. O único que se nega a ajudar é o próprio Batman. Ele diz que já tem problemas demais no planeta deles e nem ao menos terminaram a construção do quartel-general. Só que Superman fala que eles não podem negar ajuda a bilhões de pessoas e mesmo que Batman não vá, os outros heróis vão ajudar. Enquanto isso, naquele outro universo, a versão alternativa do Batman estava investigando todas as invenções que o Lex deixou para trás. O homem mais inteligente do mundo poderia ter apagado suas invenções de seu próprio computador antes de desaparecer, mas resolveu não fazer isso. E agora, o Homem Coruja possui todos os projetos dele e sabe que Lex construiu um dispositivo capaz de viajar através de universos paralelos. Depois de copiar tudo, ele destruiu os computadores. E de repente, Lex apareceu com a Liga da Justiça. O combate iniciou imediatamente. Percebemos que a Supermulher possui super força e consegue batalhar contra o Superman. Todos os super-heróis estão lutando contra esses super-vilões extremamente poderosos. Até que de repente, como sempre, Flash foi o primeiro a cair em uma armadilha e uma vilã utilizou seus atributos para hipnotizar o super-herói. Mulher Maravilha derrotou uma outra mulher que tem poderes de se transformar
transformar em animais. E o Lanterna Verde derrotou uma mulher também que tem poderes iguais aos dele. Flash foi completamente hipnotizado, mas deu sorte. Mulher Maravilha o salvou. Superman derrotou a Supermulher, mas o Homem-Coruja apareceu para combatê-lo e foi facilmente derrubado com um sopro. Lex falou para todo mundo fugir dali, pois daqui a pouco chegarão os reforços do Sindicato do Crime. São homens criados por eles e são quase tão fortes quanto a Supermulher. Superman abre caminho para que todos escapem do quartel-general do Sindicato do Crime, que estava flutuando, e o Flash caiu lá de cima, mas foi salvo pelo Lanterna. Rapidamente, o Homem-Coruja chegou com seu jato e conseguiu atacar a todos. O Flash caiu de novo e a Mulher Maravilha foi tentar atacar o jato do Homem-Coruja, e nesse momento, os 3 homens superpoderosos chegaram. Eles derrotam o Lanterna Verde com facilidade, mas vemos que a Mulher Maravilha conseguiu derrotar o Homem-Coruja e depois salvou o Flash, que estava caindo. Lex Luthor derrubou um dos homens poderosos e montou um plano para utilizar o jato do Homem-Coruja. Lex mostrou que o jato pode ficar invisível e a Supermulher não conseguiu encontrá-los. Agora, eles podem utilizar o jato para escapar dali. E foi isso mesmo que fizeram, mas infelizmente foram atingidos por raios criados pelos homens superpoderosos e o botão que ativa o sistema de invisibilidade foi destruído. O que importa é que agora o jato vai ficar invisível para sempre. Depois que a Liga da Justiça escapou, o Sindicato do Crime foi fazer uma reunião para decidir o que fazer. Eles vão dividir os territórios dos membros que perderam a vida. E depois, o Homem-Coruja mostra sua nova invenção. Ele construiu uma bomba capaz de destruir o planeta inteiro, e com ela eles poderão tomar o controle dos governos. Afinal, ninguém poderá derrotá-los com a ameaça de ter o planeta destruído. Ele está quase terminando a construção dessa bomba e todos os membros do Sindicato do Crime ficam extremamente felizes. Enquanto isso, Lex levou os heróis da Liga da Justiça até seu esconderijo secreto, o quartel-general do Coringa. A Harley Quinn desse universo era um macaco que nunca mais poderá ver o Coringa. Lex utiliza os computadores para mostrar todos os líderes do Sindicato do Crime e o exército que cada um deles comanda. Superman fala que eles apenas têm que se dividir e atacar cada um desses líderes do Sindicato do Crime. Lex acha essa uma ideia doida, mas Superman não vai mudar de ideia. Ao mesmo tempo, percebemos que o Homem-Coruja conseguiu copiar o dispositivo criado por Lex. Agora, o Sindicato do Crime pode viajar através das dimensões paralelas. Os heróis da Liga da Justiça começaram o ataque contra os exércitos dos líderes do Sindicato do Crime. Flash e o Marciano finalizaram o trabalho com extrema velocidade, e depois Mulher Maravilha e Lanterna Verde foram destruir uma fábrica de substâncias ilícitas. Mulher Maravilha teve que lutar contra uma outra mulher super poderosa, mas conseguiu derrubá-la depois de uma luta impressionante. E por último, Lex e Superman foram confrontar o Ultraman. Assim que ele apareceu, Superman queria enfrentá-lo, mas Lex disse que era ele mesmo quem tinha que derrotar o Ultraman, senão nunca teria o respeito do mundo depois que a Liga da Justiça fosse embora. O combate entre os dois é impressionante. Ultraman acha que Lex não tem chances de vencer, mas aí Lex utiliza a sua arma secreta, um pedaço de kryptonita azul. Não existia mais essa kryptonita nesse planeta, mas ele foi até um outro universo onde havia bastante dessa kryptonita. Com facilidade, Lex derrotou Ultraman e depois o colocou na prisão. Nesse momento, agentes do FBI apareceram para conversar com Lex e com Superman. Eles foram levados com o resto da Liga da Justiça até a Casa Branca e conversaram com o presidente dos Estados Unidos. Ele mandou libertar o Ultraman e diz que o governo não pode ter problemas com o Sindicato do Crime, pois eles ficaram com raiva e causaram muitos problemas. Superman mal pode acreditar no que o presidente fez e diz que supervilões como esses têm que ser derrotados, mas parece que o presidente não quer fazer isso. Ele tem medo e diz que aceitaria ajuda apenas se a Liga da Justiça fosse eliminar esses vilões do Sindicato do Crime, mas Superman fala que eles têm que ser presos, ou seja, o presidente não vai querer ajuda. A própria filha do homem aparece para dizer que ele é um covarde. A coisa certa a se fazer é ajudar e salvar o planeta. Todos os heróis saem daquele lugar dizendo que vão combater o Sindicato do Crime, não importa o que o presidente diga. Enquanto isso, os supervilões do Sindicato do Crime terminavam a construção da bomba e o Homem-Coruja revelou para a Supermulher qual é a sua verdadeira intenção. Utilizando o dispositivo do Lex, ele descobriu que existem infinitas dimensões paralelas,
Cada uma dessa dimensão possui um planeta Terra diferente. Alguns deles, seres aquáticos, nunca saíram de dentro d'água e os seres humanos nunca evoluíram. Em outros, o planeta era frio demais e em alguns, as versões desses criminosos são apenas trabalhadores que não recebem salário. Existem até mesmo mundos que foram destruídos por uma guerra nuclear. Mas o que importa é que o Homem-Coruja quer descobrir qual desses planetas é o original, o que surgiu primeiro de todos. Se ele conseguir encontrar, pode utilizar sua bomba para destruir esse planeta Terra original e assim acabar com toda a vida no multiverso. Afinal, se o planeta Terra original nunca existiu, suas outras versões também não existirão. Vemos que a Supermulher gostou muito desse plano. Agora, para poder terminar esse plano, o Homem-Coruja precisa daquele dispositivo que Lex roubou daquele edifício no começo da história. E ele pediu para a Supermulher ir até o planeta Terra da Liga da Justiça buscar o dispositivo. Batman estava na Torre da Liga da Justiça trabalhando na construção quando Supermulher apareceu com os seus empregados. Eles foram procurar pelo dispositivo e Batman chegou utilizando um robô para defender a Torre da Liga. Ele consegue lutar por um tempo, mas logo o robô é destruído e Batman consegue teleportar outros super-heróis para ajudá-lo no combate. Mesmo que sejam mais fracos, os super-heróis conseguem trabalhar em equipe. Batman foi atrás da Supermulher e observou no momento que ela conseguiu encontrar o que estava procurando. Ele atacou, mas não é forte o suficiente para derrotar a Supermulher, que com facilidade o segura e dá um beijo nele. A mulher então vai voltar a seu planeta original junto de seu único empregado que não foi derrotado, mas Batman conseguiu saltar e ser teleportado com eles. O empregado vai levar o dispositivo até o Homem-Coruja, enquanto a Supermulher se diverte com o Batman. Enquanto isso, um dos membros do Sindicato do Crime tentou tirar a vida da filha do presidente, mas o Marciano conseguiu salvá-la. Depois prendeu aquele criminoso e parece que a filha do presidente começou a se apaixonar pelo Marciano. Batman ainda lutava contra a Supermulher, mas foi derrubado com toda a facilidade. Ela dá duas escolhas para ele: ser teleportado para um planeta completamente destruído ou aceitar se transformar em seu animal de estimação. Mas Batman diz que ela não é seu tipo e tenta atacá-la. Mas isso lhe custou uma costela, que foi quebrada pela Supermulher. Batman então utilizou algumas bombas de gás para se defender, e esse gás era um anestésico que conseguiu desmaiar a Supermulher. Quando ela acordou, já tinha sido amarrada pelos membros da Liga da Justiça, e Batman está irritado pois Lex escondeu aquele dispositivo na Torre da Liga da Justiça. O homem então explicou que aquele é o gatilho que pode ativar a super bomba do Homem-Coruja. Agora, com esse gatilho, eles poderão destruir o planeta. Vemos que aquele empregado da Supermulher chegou até o quartel-general e entregou o gatilho para o Homem-Coruja. Depois disso, o Marciano se tornou guarda-costas da filha do presidente e mostrou para ela toda a sua vida. Ele também viu como foi a vida dessa jovem e os dois agora estão completamente apaixonados. Enquanto isso, Ultraman terminava a construção da bomba lá na base secreta do Sindicato do Crime, que fica na Lua. O Homem-Coruja ainda está procurando pelo planeta Terra original. Os heróis da Liga da Justiça já chegaram na Lua para impedir o plano do Sindicato do Crime. Eles conseguiram entrar com facilidade e isso é algo muito estranho. O grupo deixou a Supermulher para trás e chegaram até onde estavam os supervilões principais. Mas logo, a Supermulher apareceu. A versão maligna do Flash conseguiu salvá-la. A luta começou imediatamente. Todos os super-heróis vão lutar contra suas versões alternativas. O Batman vai mostrar para o Homem-Coruja como se luta de verdade, enquanto o Lanterna Verde derrota a sua versão alternativa e o Flash vai mostrar que é o homem mais rápido do universo. A luta entre a Mulher Maravilha e a Supermulher é impressionante e por algum motivo parece que os animadores capricharam mais na animação dessa luta. Flash derrotou sua versão paralela com toda a facilidade e enquanto Superman lutava, Lex foi tentar impedir a detonação daquela bomba. Batman ainda estava combatendo o Homem-Coruja, mas ele tem uma costela quebrada e não consegue derrubar o Homem-Coruja. O super vilão então utilizou o dispositivo criado
enviado por Lex para se teleportar junto da bomba até outro planeta Terra. Lex descobriu que ele estava planejando: se ele destruir o planeta Terra original, todo o multiverso será destruído também. Os supervilões não gostaram nem um pouco disso e querem ajudar a derrotar o Homem-Coruja. Batman e Lex descobriram rapidamente como chegar até esse planeta, mas eles não têm energia suficiente e teriam que utilizar alguém se movendo à velocidade da luz para poder abrir o portal. Flash quer fazer isso, mas Batman diz que ele é lento demais, não conseguiria manter o portal aberto. A versão alternativa do Flash então se oferece para fazer o serviço e começa a correr. Ele atinge a velocidade da luz rapidamente e Batman pode utilizar o portal para ir combater o Homem-Coruja. Ele estava no planeta Terra original e contou que esse lugar foi dizimado, pois o ser humano evoluiu tanto que começou uma guerra e se autodestruiu. O Homem-Coruja vai fazer a única escolha lógica para acabar com todo o mal no universo: destruir toda a vida. Batman diz que isso é loucura. Se o Homem-Coruja for mesmo sua versão de outro universo, ele tem que ter alguma coisa de bom dentro dele, mas o Homem-Coruja diz que não. O embate entre os dois é impressionante, mas Batman conseguiu se aproximar do dispositivo na bomba e mudar alguns parâmetros. Depois, ele conseguiu prender o Homem-Coruja naquele dispositivo e disse para ele que a diferença entre os dois é que o Homem-Coruja olhou no abismo, mas escolheu fechar os olhos. Batman então acionou o dispositivo para trocar de universo e mandou o Homem-Coruja junto da bomba para uma outra terra toda congelada, e lá ele explodiu sozinho. Assim que Batman voltou, vemos por que ele escolheu o supervilão para ficar correndo. Aquela corrida na velocidade da luz fez ele envelhecer ao ponto de cair e perder a vida. Se o Flash tivesse feito isso, ele é quem teria perdido a vida. Os supervilões ainda querem lutar, mas o Marciano chegou com o exército dos Estados Unidos prontos com armas nucleares e os supervilões tiveram que se render. A Liga da Justiça conseguiu ajudar esse planeta e o Marciano queria ficar ali com sua nova amada, mas ele se lembrou que fez um juramento de defender a outra Terra e vai ter que voltar com os heróis da Liga da Justiça. No final, Mulher Maravilha roubou o jato invisível do Homem-Coruja e a história acaba. Obrigado por assistir, até o próximo!